Afinal de contas, o Xuxa Park durou 1 ano ou 2 anos na Espanha. E você vai conhecer quem assumiu o seu posto na Tele5. Veja agora no LOTV. Olá, bem-vindos ao LOTV, eu sou o Léo Cordeiro. Hoje o vídeo poderia se chamar Xuxa Park Espanha 2, porque eu recebi algumas mensagens de informações extras e algumas correções também sobre o vídeo que eu fiz a respeito desse programa. E tem aquilo que eu falei, que alguns temas para fazer um roteiro é como montar um quebra-cabeça, então é normal que algumas peças fiquem fora de lugar, e foi o que aconteceu com o Xuxa Park, já que as informações que temos na internet são muito poucas a respeito. E segundo o perfil do Instagram, é Xuxa Comunidade, foram 3 levas de gravações, na primeira foram 15 episódios, outros 15 na segunda e 10 na terceira. Eu tinha comentado até que a Xuxa mesmo falou que ela gravou em 3 fases, que foi em Barcelona, depois em Madrid e outra vez em Barcelona. Esse programa que vocês vão ver agora ficou no ar 2 anos. Primeiro nós gravamos em Barcelona, depois em Madrid, depois em Barcelona. Mas aí apareceu o Davi, que mora na Espanha, que assistia o Xuxa Park, inclusive ele disse que gravava os programas em fitas VHS, que infelizmente acabou perdendo. Ele falou que foram 2 temporadas apenas, com 13 episódios cada uma. E as 2 foram no mesmo ano, em 1992. A primeira, conforme eu tinha falado, entre março e junho, e a segunda foi entre outubro até o final de novembro. Inclusive, o último programa, apesar de não ter sido em dezembro, tinha tema de Natal, e a Xuxa se despediu realmente do programa. Ela disse que não gostava de dizer tchau e que estava falando até logo, era como ela preferia falar, né? Ao invés de tchau, preferia falar até logo. Entre essas 2 temporadas, a Tele5 apresentou a compilação dos melhores momentos da primeira, que foi chamada de Coqueteleira de Xuxa. Segundo Davi, em 1993 já não existia o Xuxa Park. A emissora apenas colocou à venda os episódios do programa em VHS. E como algumas pessoas comentaram que o quadro La Casa de la Guasa tinha sido inspirado em Funhouse, ele confirmou isso, disse que sim, que era verdade, que a Tele5 tinha um contrato com a Fox para explorar o direito do formato de Funhouse por 2 anos. Com a saída da Xuxa, a Tele5 convidou uma artista local para assumir o comando, que foi a Teresa Raballo, que durante o ano de 1993 esteve à frente do programa que levou o nome que era do quadro La Casa de la Guasa. E o Kiki Supermix continuou com ela. Então vamos falar um pouquinho de Teresa Raballo. Maria Teresa Raballo Balaguer nasceu em Barcelona, Espanha, no dia 5 de novembro de 1952. Ela estreou no cinema com 9 anos no filme Viridiana, em 1961, ou seja, é do tipo de artista precoce. Em 1967, ela entrou para uma companhia de teatro e estreou nos palcos em 1970, com a obra Vidas Privadas. Esse foi o seu pontapé para uma longa lista de peças em que atuou, além de seguir sua carreira no cinema, mas de uma forma mais discreta. No dia 1º de maio de 1977, ela se casou com o cantor, músico e compositor Luiz Eduardo Rodrigues Espinosa. O problema é que depois de se casar, ela se afastou da atuação no cinema. Ela só voltou em outras 3 ocasiões, em 1980, em 1982 e 2002. Bem, na verdade não foi bem um problema, assim, porque na TV ela continuou trabalhando, e bastante por sinal. Em 1980 ela lançou seu primeiro disco, que foi destinado ao público infantil. A partir daí a sua carreira ficou voltada para as crianças. E ao longo dos anos ela lançou 24 discos, vendendo 1,5 milhão de cópias. Bom, se nós dividirmos esse número, dá uma média de 62.500 mais ou menos para cada disco. É uma boa margem de venda. Imagino que alguns venderam mais, outros menos. E ela saiu de turnê com um circo chamado O Circo de Teresa Raballo, o que eu acredito que era o que o SBT fazia na década de 80 e 90. Era um circo, mas a atração eram os artistas da emissora. A Mara comentou que ela gostava de fazer shows em circo, a Mariana já comentou também, o Sérgio Malandro já vi ele comentando sobre isso. E o Circo de Teresa Raballo ficou 10 anos em circulação. Em 1990, com a chegada das televisões pagas, ela foi contratada pela TV Antena 3 e ficou lá até 1993, quando mudou para a Tele5, onde apresentou o programa La Casa de la Guasa, junto com Kiki Supermix. Então, recapitulando, em 1993 a Xuxa optou por não renovar o contrato com a Tele5, apesar de a emissora ter interesse nela. Aliás, ela provavelmente ficaria um bom tempo ainda gravando na Espanha. E com o fim do show do Xuxa Park, a emissora optou por manter o quadro La Casa de la Guasa. Na verdade, não foi bem uma opção, a Tele5 tinha um contrato para uso do formato por 2 anos. Como lhe restava 1 ano ainda, a emissora teve o formato no ar como um programa, que foi apresentado por Teresa Raballo e Kiki Supermix. Ele fazia parte do Xuxa Park
para dar uma mão no castelhano da Xuxa. Apesar dela já falar bem, né, mas ela sempre escorregava em alguma coisa e estava lá o Kix Super Mix para ajudá-la. E com Teresa Rabalo ele ficou porque tinha que cumprir o contrato com a emissora. Para manter mais ou menos a mesma identificação, a mesma identidade do programa que tinha sido estreado com a Xuxa, a Teresa Rabalo se vestia de forma parecida com ela. Mudaram o cenário, porque tinha sido pensado para a Xuxa e não se adequava a Teresa, né? Mas o figurino característico de Xuxa foi mantido por ela. Venga. Kit. Y me falta una que se llama, ¿cómo se llama? Y Sara. Sara, bien Paula, gracias por la ayuda. Muy bien. Pues ellas quieren convertirse en alguien. ¿En quién? En Locomía, En Locomía. ¿Y por qué? porque nos gusta. ¿No? Vamos a ver si nuestra máquina mágica lo consigue. Pues vamos para allá justamente porque Vamos. está preparada ya Vamos la allá. máquina. Y una de la verdad es justamente la máquina mágica acá, del ¿Dentro? Kung Fu Factory. Así que adentro. Outra coisa que me falaram bastante também através de mensagens é que a música Sensação de Viver foi inspirada no tema de abertura da série Barrados no Baile. Barrados no Baile era no Brasil, porque o nome original da série é Beverly Hills 90210. E na Espanha se chamava Sensação de Viver. Detalhe, a música tema de abertura não tem letra, mas foi usada a mesma melodia, pelo menos parte dela. Por isso a música se chama Sensação de Viver, porque era assim que se chamava a série na Espanha. Aliás, tanto Funhouse quanto a série Beverly Hills, Barrados no Baile, ambos são da Fox. Voltando a falar de Teresa Rabalo, não foi só o figurino igual ao da Xuxa que ela usou para assumir o seu lugar. Assim como Xuxa, Teresa dedicou a sua carreira também para crianças. E foi também, além das vendas dos discos, ela não ficou só na questão artística. Em 1995, ela criou o prêmio Velvel, com a afinidade de incentivar atividades culturais entre crianças. E desde então até 2010 havia o Festival Velvel em nível regional, nacional e internacional. E ela também teve uma fundação, a Fundação Teresa Rabalo, de ajuda à infância. Em 2009 ela voltou a fazer turnê com seu circo e lançou seus novos discos, que foram bastante vendidos, foi sucesso de vendas. Gente, na próxima semana vai estrear aqui no LTV o filme 2020, o ano em que a Terra parou. Eu escrevi um texto para o blog Leonel Online, está na categoria coluna, onde eu falo que tenho o poder de prever o futuro, ou melhor, de escrever o futuro. Eu já escrevi alguns livros, tem muitas coisas que coloquei lá que são fatos verídicos, mas tem muita ficção e algumas coisas da parte da ficção aconteceram de verdade depois. No começo do ano eu estava preparando um curta-metragem intitulado O Dia em que a Terra Parou. E a minha intenção era usar os efeitos de chroma key que estão disponíveis no YouTube. Era para ser uma brincadeira, para ser uma coisa divertida, sem muita pretensão. E optei por esse tema porque seria só eu na atuação. Então, como eu ia ficar sozinho do começo ao fim, eu já tinha gravado algumas cenas, estava fazendo até alguns testes, e aí chegou a pandemia e o mundo parou de verdade. Eu engavetei o projeto, até porque no começo foi tudo muito tenso, não valia a pena brincar com o assunto, aliás, não vale a pena brincar ainda no dia de hoje, mas eu fiz uma adaptação. Adaptei o roteiro e o curta já está pronto. Convidei alguns amigos que aceitaram pagar esse mico comigo, e o resultado você verá no dia 27 de novembro. Estou chamando de filme porque a intenção era fazer algo mais próximo de um curta. Foi renderizado em 24 frames por segundo, que é a velocidade de um filme, coloquei filtro e você verá o que deu para fazer no dia 27. Bem, meus queridos, da minha parte é isso, eu fico por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, um grande beijo, tchau.